quiserem falar, tirar alguma dúvida, vocês podem entrar, abre o microfone e pergunta, e aí a gente vai tentando falar sobre essas questões do nosso corpo, de como a gente se percebe. Eu vou dizer para vocês que a gente tem perdido muitas pessoas porque elas não percebem que estão infartando, que elas não percebem que estão tendo um derrame cerebral. E isto é muito importante que a gente se perceba e perceba no outro também essas coisas, né? Eu amo a palavra a parábola do bom samaritano, né? Eu acho que nós somos aquele homem que pegou o outro e cuidou dele, mas eu também entendo que muitas vezes nós somos aquele que fica caído, que também precisa de ajuda. Então a gente também tem que se enxergar nesses dois papéis, tá bom? Então eu vou abrir aqui o conteúdo. Estão enxergando aí a minha pessoa? Não? Essa fotinho sou eu aí que eu tentei fazer um zoom aí. Tá bom? A maior bênção é exatamente este processo aí de envelhecimento, né? Eu acredito que a gente está nesta fase, né? E neste processo... Opa, voltou. E neste processo a gente tem que se conhecer, né? Se conhecer para se proteger, se conhecer para entender também no outro o que o outro tem apresentado e tem vivido, né? Coloca a tela cheia, Cássia. Isso. Aí. Peguei Coríntios, né, para dizer o quanto que nós somos o templo, né, e que nós precisamos cuidar desse templo da melhor forma, nos percebendo, né. E aí existe vários estigmas, né, de envelhecimento. Então aqui a gente está nessa fase tão novinha, né, assim dizendo, poxa, estou esperando envelhecer, né? Mas, na verdade, a gente já está envelhecendo desde os 25 anos, né? O processo de envelhecimento das nossas células começam com 25 anos. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, vamos tomar colágeno, né, para envelhecer, vamos tomar cálcio para envelhecer. Não, nós já estamos no processo, as nossas células começam a viver esta fase de envelhecimento, de diminuição de atividade, de regeneração, já neste processo de 25 anos, né? E aí a gente depois vai entender que este processo já caminha com a gente há muito tempo, né? E aí, com 60, a gente entende que nosso processo já vem bem antes disso, com 70 anos, né? Então, envelhecer é um processo que caminha com a gente já há muito tempo. E aí, a gente queria falar um pouquinho sobre as alterações ósseas. Vou tentar não ser muito técnica, mas eu quero que vocês entendam tudo que a gente passa depois disso, né? Então, a gente tem os desgastes ósseos, a gente tem as células no nosso corpo. A gente tem 3 tipos de célula no nosso corpo em relação à questão óssea. Então, a gente tem a célula que fabrica, a gente tem a célula que regenera e a gente tem a célula de velocidade. A gente vai trabalhando isso conforme o tempo. Depois de 25 anos, elas não são tão mais velozes assim. Elas não regeneram tão rápido assim, com tanta frequência assim. Então, o que a gente tem aqui com 20 anos, a gente com 25 já não tem com tanta velocidade, e aí os nossos ossos começam a ter essa fragilidade, né? Conforme a gente vai tendo essa fragilidade óssea, né? A gente vai tendo esses esporões que a gente fala, né? Que vai acompanhando a gente vai tendo toda uma alteração postural.
Então, o nosso centro gravitacional vai mudando. A gente vai tendo os desgastes ósseos aqui, que são que a gente tem que se adaptar, né? A gente tem um desgaste muscular. Então, os nossos músculos aqui que são trabalhados, né? Então, quando a gente tem 20 anos, a gente fala, vamos fazer atividade física, e a gente prolonga isso. E aí, com 30 anos, a gente já está numa fase em que a gente tem. Conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo músculo. O músculo vai ficando mais elástico e com menos atividade. Com os 40 anos, a gente vai enchendo o que não é músculo de tecido adiposo, de gordura. A gente tem gordura entrando no músculo. E aí, quando a gordura entra no músculo, e a gente, quando faz carne, né, a gente bem sabe disso, a gordura fica rígida. Então, o músculo que ele esticava para fazer a sua função, ele não estica mais. Então, eu já tenho um desgaste ósseo e eu tenho o músculo que tem dentro dele gordura. Significa o quê? Eu não consigo esticar mais como eu esticava. Então, o meu braço, por exemplo, fica mais no centro do meu corpo. Eu tenho mais dificuldade de pegar uma coisa ou de me esticar como eu fazia antes, quando eu tinha 20 anos de idade. Isso vai alterando toda a minha gravidade. A minha marcha, né? Então, a minha perna que ia até uma certa distância quando abria, não abre mais com tanta facilidade. Eu vou perdendo essa elasticidade e esta força muscular. Os músculos, eles também trabalham em volta da veia, em volta da artéria. Então, se eu tenho o músculo que ele perde elasticidade, eu tenho também o músculo dentro da veia. Este músculo dentro da veia também pode perder elasticidade. Então, a minha veia ela não dilata e não comprime como antes ela fazia. A minha veia ela fica mais frágil muitas vezes. Então, quando ela dilata, dependendo da pressão que tem dentro dela, ela pode estourar mais rápido do que quando era um pouco mais nova. O bom é que se eu trabalhar, se eu tiver assim, uma atividade muscular mais cedo, ou se eu começar a ter uma atividade muscular mais cedo, eu trabalho com este músculo e aí eu tenho menos espaço para gordura entrar por meio dele. E aí eu consigo fazer com que essa atividade, este músculo se desenvolva e permaneça por um tempo maior na nossa vida, tá? Colágeno, ele trabalha na função de juntar. Colágeno é bom porque, assim, olha, eu tenho um osso que está meio descalcificado, eu tenho um músculo que está meio afrouxado, eu tenho articulações, e aí eu tenho que juntar meio que tudo isso. O colágeno meio que faz essa função, por isso que ele é importante, principalmente para mulher. O estrógeno, que é um hormônio da mulher, ele também ajuda nesta formação toda. Quando a gente diminui, principalmente na menopausa, a gente diminui esse hormônio, a gente tem mais dificuldade de manter todo esse equilíbrio também. Por isso que algumas vezes os médicos acabam optando pela reposição hormonal. Acontece em homem? Também acontece em homem, porque isso também é a função do estrógeno, que é o hormônio masculino. Mas a velocidade é menor. A gente tem alterações de visão, né? Isso começa com 25 anos. Então, quando a gente fala, nossa, 40 você não usa óculos ainda, é porque assim, com 25 anos começa esse processo também. Tudo tem uma questão de vascularização, uma questão de veia e artéria. A nossa visão, ela também é irrigada, né? Por veias e artérias que também podem sofrer a mesma coisa que em qualquer outra parte do corpo. E aí a gente tem alteração de vascularização e a gente tem alteração da curva da córnea
e aí a gente acaba tendo essas alterações visuais aí, que vai dando conforme a gente vai envelhecendo. Bom, isso é um dos grandes, vou dizer, um dos maiores alterações que a gente tem no nosso corpo, que faz com que quase tudo aconteça. A gente tem alterações nas veias. Elas se estreitam ou se endurecem e se tornam muito frágeis. Às vezes elas perdem a elasticidade. Por isso que a gente tem muita pressão alta, por isso que a gente tem muito infarto, por causa que a gente tem alteração dessas veias. Quando eu falei dos músculos, eu falei porque aqui, ó, no meio dessa veia aqui, dessa artéria, a gente tem músculo. Em todo lugar a gente tem músculo, em todo lugar a gente tem veias que irrigam o nosso corpo o tempo todo. A junção do músculo e da artéria, ela é extremamente importante quando a gente pensa em algumas doenças, tá? Então, eu tenho uma veia que ela tem um calibre normal, ela tem um músculo normal, tanto no meio quanto em volta dela, porque nós temos músculos ao redor, né? E aí, conforme o tempo, você vai depositando, em alguns casos, placas de gordura. Às vezes por hereditariedade, às vezes por falta de certas atividades, muitas vezes por alimentação. E aí você vai formando essas camadas. Gente, a gente é igual um cano. Um cano que a gente abre a torneira e a água vai e escorre pelo cano. Se o cano for pequeno, você vai ter que fazer com que a pressão da água aumente para que a água passe pelo cano. Se o cano é largo, eu posso jogar uma pressãozinha que a água vai passar por ele numa boa. Aqui é a mesma coisa, o sangue passa numa boa quando eu tenho um vaso que não tem um estreitamento nele. Já numa artéria ou veia que eu tenho uma placa de gordura, eu tenho menos espaço. Quando eu tenho menos espaço, eu preciso que o sangue passe com mais pressão. Se passa com mais pressão, eu acabo desenvolvendo uma hipertensão. A minha pressão tem que subir para que o sangue passe pelo meu vaso e que aí eu troque oxigênio e troque nutrientes aqui. O problema é que quando eu passo com uma pressão grande, em algum momento então, por isso que a gente tem derrame, porque eu tenho uma hemorragia, porque eu tenho uma pressão forte e aí eu acabo rompendo o vaso, ou porque eu tenho uma isquemia, eu não consigo fazer com que o sangue passe nessa veinha aqui, porque ela está muito entupida. Espero que vocês entendam, porque aqui a gente vai falar de infarto e de AVC. Se vocês não entenderem, por favor, vão perguntando, tá bom? A primeira coisa que é tem acontecido demais agora, nesses momentos já aconteciam com mais frequência fora de casa, agora a gente tem muita frequência em casa e principalmente nos banheiros. As pessoas caem, elas têm caído muito e elas têm tido fraturas muito graves, porque o banheiro ele é muito pequeno. Então as pessoas elas batem em pia, em vaso, em box, né, no chão com muita facilidade, principalmente porque o piso está molhado, acabou de sair do banho, tá? Então, a gente perde, quando a gente vai ficando envelhecendo, a gente perde o centro gravitacional, a gente precisa de um espaço maior. Então, a gente meio que aumenta um pouquinho
o espaço que a gente anda, as pernas ficam um pouquinho mais afastadas, sem a gente perceber, mas a gente vai dando conta, porque a gente vai se equilibrando, né? Mas a gente tem as alterações nas veias da cabeça, do coração e de outros órgãos, que pode deixar a gente tonto. Então, quando a gente levanta, olha, veja bem, quando vocês levantam e vocês sentem tontura, então o seu organismo está tentando dar conta dessa diferença aí de circulação. Não levanta. Menos de um minuto. Você só não pode fazer esse movimento brusco de levantar e já ficar em pé e ir no banheiro. Você cai no banheiro, né? Então, o que a gente tem pedido? Para que as pessoas levantem e sentem. Opa, ok. Sentou, sentou, levantou. Levantou, não sentiu nada, vai ao banheiro. Tá bom? Para prevenir essas quedas. Tá bom? Gente, a gente está tendo desgaste ósseo o tempo todo. Pessoas de 40 anos, eles quebram o fêmur, eles quebram a bacia, eles quebram vértebras. Então, não dá para imaginar que você, com 20 anos, se você cair, você não vai ter nada, com 30 também não, com 40 também não, você vai. Talvez não em tanta gravidade, mas você tem sim fraturas que podem ter problemas futuros em relação a isso. Então, vamos evitar esses processos, tá bom? Você caiu, poxa vida, apesar de tudo isso que você fez, apesar de você ter tomado os seus cuidados, apesar de você ter tirado todos os tapetes da sua casa, principalmente os tapetinhos ao redor da cama, você ainda cai. Quando você cai, você tem que, se você não tiver lesão na cervical, se você não tiver muita dor, se você não bateu a cabeça, você pode ficar numa posição lateralizada. Por quê? Porque pela dor e por algumas funções que acontecem no nosso corpo, você pode começar a sentir náuseas. E aí você pode broncoaspirar. Se você não tiver dor em coluna, você pode fazer lateralizar a cabeça e o corpo, tudo junto. Deixa eu falar para vocês, eu trabalho no SAMU há 20 anos. A gente tem uma ambulância a cada 100 mil habitantes. Isto são os que não têm médico. Os que têm médico, nós temos uma ambulância com médico para 500 mil pessoas. Então, a gente tem visto que a gente às vezes chega muito tarde mesmo, né? Mas é porque nós não temos condições de um atendimento tão rápido em casos que são graves. A gente está tentando fazer com que isso seja melhor triado, né? Mas uma das coisas que a gente pede muito para que vocês acionem a gente é no caso de queda, tá? Se a gente não atender, bombeiro atende queda 193. Vocês ligam 192 e vocês ligam 193. Bombeiro só atende queda, então vocês podem também estar acionando, tá bom? Uma coisa importante aqui que a gente tem percebido também, o quanto que nós temos tendo crises de hipertensão, né? A hipotensão, a gente tem visto nesses casos que as pessoas levantam e acabam caindo, porque tem esta hipotensão, não esperam que essa pressão em sistema, e principalmente cerebral, ela dê conta inicialmente, mas também existe aquela hipotensão que a gente tem depois que a gente come.
As pessoas passam muito mal depois que comem, principalmente carboidrato, principalmente massa. Por quê? Porque você tem uma perfusão, é como se seu sangue, quase todo do organismo, fosse para o seu intestino, estômago, para fazer essa digestão. As pessoas começam a passar mal depois que comem, mas é porque elas estão comendo exatamente e desenvolvendo e fazendo com que haja essa digestão alimentar. A nossa sugestão é que as comidas sejam mais fracionadas e com menos carboidrato. Bom? Então, assim, almoçar, você pode almoçar, comer depois de 3 horas, para que não haja essa alteração de pressão tão grande a ponto que vocês passem mal. E é passar mal mesmo, é quase desmaio. Bom? E aí, um dos casos que a gente tem pego bastante é a hipertensão. Só que, assim, eu tenho uma pressão, eu sou hipertensa, eu tenho uma pressão geralmente 16/10. Tomo meu remédio e ela fica controlada. Ok. Só que acordei hoje de manhã, vi a pressão 16/10. Eu estou bem, tá tudo certo. Eu vou tomar meu remédio. A pressão continua 16/10. Eu tenho um medicamento que o médico me deu para que, se não abaixar, eu tome. Então, eu vou tomar. Eu não tenho, eu vou controlar a pressão de novo. 3 dias em que eu consigo, tomo o remédio que o médico prescreveu e não abaixa, eu vou procurar um posto de saúde. Agora, sim, eu tenho uma pressão alta. Eu comecei a ter dor de cabeça, náusea e vômito. Isso é uma crise hipertensiva. Isso é grave. E eu começo a ter confusão, isto é uma urgência. Eu tenho que ser atendida para ontem. Não dá para esperar o remédio da pressão começar a fazer efeito. Isto tem evoluído para AVC. Isso tem evoluído para derrame cerebral. Então, não dá para esperar porque eu estou com medo do Covid, né? A gente tem que correr com isso antes que isso vire uma coisa mais grave, tá bom? Então, assim, a pressão alta por si só, ela pode ser controlada numa UBS, no consultório. Uma pressão alta que eu tenha sinais e sintomas diferentes, não dá para esperar, tá bom? E aí eu vou enfatizar, consegue ir por meios próprios, porque a gente, SAMU, atende uma ambulância para 100 mil pessoas, né? Mas a gente atende, né? Talvez não com tanta rapidez que a gente gostaria, mas a gente atende. Gente, infarto a gente está tendo muito infarto. Principalmente porque as pessoas não estão dando conta que estão tendo infarto. Principalmente mulher, que o infarto é totalmente diferente do homem. O infarto é totalmente diferente do que a gente vê nas redes sociais aí, tá bom? Vocês não precisam saber que nem sempre a dor que a gente tem é infarto. A gente, na área da medicina, a gente diz que é angina. Mas angina e infarto para vocês é indiferente. Eu só vou descobrir que a angina é angina ou que a angina, na verdade, evoluiu para infarto porque eu vou fazer exame. Mas vocês podem ter os mesmos sintomas. Então, vocês tendo o mesmo sintoma, eu já vi paciente que estava infartando que falou assim: eu achava que era uma angina, porque eu já tive uma angina. Na verdade, ele nunca vai descobrir isso, porque os sinais, tudo que ele sentia, ele vai sentir, e quem vai descobrir se é infarto ou não é quem vai colher os exames e quem vai fazer o eletro vai falar assim: você está infartando. Tá? Angina é diferente porque está dizendo assim: olha, o fluxo de sangue não está indo para o coração do jeito que tinha que ir. O infarto vai dizer para mim: essa parte do coração já lesionou. Já não foi sangue faz tempo,
já morreu essa parte do coração. Uma vantagem de envelhecer, que Deus é maravilhoso, cada vez eu fico mais admirado com Deus conforme eu vou aprender do nosso corpo, é que assim, quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai tendo problemas vasculares. E aí a gente tem circulação colateral. Circulação colateral é assim, eu tenho uma artéria coronária que já não está começando a ficar muito legal, porque ela começa a ficar um pouco mais rígida, né? Ela começa a ficar um pouco com placas de ateroma, com placas de gordura. Então, assim, essa artéria, ela já vai ter alguma dificuldade de suprir o tecido, o sangue, né? Suprir a parte do coração, por exemplo. E aí a gente tem veias colaterais, abrem outras veias durante esse trajeto menores que vão fazendo com que a gente consiga suprir esta falta de oxigenação. Por isso que muitas vezes quando a gente faz eletro, a gente vê infartos tardios, infartos anteriores, que a pessoa até teve, mas não fez tanta diferença na sua atividade porque ela já tinha essas circulações colaterais que supriam o sangue, muito mais em idoso. O jovem não tem ainda. Por isso que muitas vezes o infarto no jovem, ele é mais fatal do que o infarto na pessoa mais velha, no idoso, tá bom? Então a gente tem isso tudo, né? E Deus vai fazendo os milagres, né, nessa questão aí. Então, quando a gente fala, olha, você tem uma dor no peito? Ok, eu tenho uma dor no peito. Essa dor é uma dor como? Se essa dor for uma dor que queima, opa, perigoso. Se essa dor for uma dor que aperta, tô sentindo apertar o coração, opa, perigoso. A gente tem casos que falam assim, é uma dor que anda. Ela vai e volta, né? Ela anda pelo meu corpo, pelo meu tórax. Essa é uma dor que não é tão preocupante. Mas a dor que queima e essa dor que aperta, ela é preocupante. Mais preocupante quando você está quietinho. Você pode ter em atividade? Pode. Diferente do cansaço. Então, eu fiz uma atividade física, eu limpei a minha casa com 10 quartos, 10 salas, 10 cozinhas, eu senti cansaço, eu senti que os meus músculos doem. Os seus músculos podem doer, porque eles fizeram atividades, mas o seu coração não. O seu tórax não pode doer. Se o seu tórax doer em atividade, se o seu coração, você fala, nossa, está apertando depois que eu fiz atividade. Isto já é um sinal, porque você pode ter um processo de isquemia. O sangue não chegou lá enquanto ele estava bombando, enquanto você estava fazendo atividade física. Mas pode chegar lá porque ele deu uma vasoconstrição. Às vezes ele dá uma fechadinha e depois abre. Ou às vezes ele não passou adequadamente, mas conseguiu suprir. Então você tem que ficar em alerta. Se você daqui a 2 semanas tiver o mesmo problema, opa, você precisa fazer um eletro. Ok? Não deixem passar. A dor no peito não é uma coisa qualquer. Ah, mas eu já fui no médico e eu tinha, na verdade, ele falou que eu tinha gases. Isso pode acontecer, né? Mas eu tenho uma dor que ela na verdade, é uma dor intensa, que é em aperto, que depois ela anda. A dor que não anda, que é fixa, e que você sente em atividade ou em repouso, é uma dor que ela tem que ser investigada. Tá bom? No homem,
No homem, a gente tem a descrição, né, de que a dor, ela começa no peito, irradia para o braço e para a mandíbula, ok? A mulher não, a mulher ela tem dor no estômago. Ela tem dor no estômago e dor nas costas. Dificilmente, em segundo plano, pode irradiar para o coração, para o tórax. Isso é fundamental, por quê? Porque muitas mulheres vão para o médico com dor, achando que a dor é na coluna. Elas tiveram desconforto gástrico. Ai, eu não estou bem, estou enjoada. Nossa, eu estou com uma dor de estômago, tomar antiácido. Aparentemente melhorou. Por quê? Porque, na verdade, você diminuiu o fluxo de sangue do estômago. Porque você deu um antiácido. Você não resolveu o problema. Você só diminuiu o fluxo de sangue no estômago. Só que aí você tem dor nas costas. E você fala, nossa, agora eu tô com dor nas costas. Você tem que ir para o médico, porque você pode estar com um princípio de infarto. Ok? E aí a gente tem as outras irradiações. O homem pode também, depois dessa dor, ter uma dor de estômago, né? Uma dor que pode irradiar para outro local, para outro braço e por aí vai. Extremamente importante isso de a gente se perceber, tá bom? A gente precisa conhecer o nosso organismo e conhecer tudo aquilo que ele está dizendo para a gente, tá? Outra coisa que a gente está percebendo que está acontecendo e as pessoas não estão dando conta disso. A gente está tendo muitas pessoas com confusão mental, mas não é a confusão mental de uma demência de Parkinson, de Alzheimer, né? É uma confusão mental que a pessoa, muitas vezes, ela sai de casa, pega o ônibus e ela não sabe para onde está indo. Às vezes ela consegue voltar, ela consegue dar conta e fala, nossa, às vezes não. A gente tem pego muitas pessoas que descem do ônibus e não sabem para onde iam, quem é a família e onde moravam. Ou pessoas que no ônibus começam a ficar agressivas. E elas não tinham nenhum problema psiquiátrico, não tinham esquizofrenia, não tinham bipolaridade, não tinham transtornos, nada, nenhum transtorno relacionado à saúde mental. O que essas pessoas têm? Estas pessoas têm alterações vasculares que fazem com que elas percam o que é cognitivo nelas. Isso é muito importante. Principalmente em idosos, a gente tem que prestar atenção em infecção, ok? Principalmente infecção urinária. Por quê? Olha, de novo a gente volta. Vaso e músculo. A gente muitas vezes não tem músculo para a bexiga esvaziar toda a bexiga de urina. A bexiga ela não contrai muitas vezes. A quantidade de urina, uma quantidade residual fica e começa a infecção. O idoso, principalmente, ele não tem febre. E aí, você vai descobrir que ele tem uma infecção urinária quando ele já está nesse período aqui de confusão. Tá bom? Então, tem que prestar muita atenção nisso. Outra coisa, conforme a gente vai envelhecendo, a nossa massa cerebral vai diminuindo. A gente não fica mais burro, é que a nossa massa, porque a massa toda do corpo vai diminuindo, a nossa massa cerebral também vai diminuindo. Eu tenho líquido que fica aqui, fazendo com que ele meio se adeque à nossa caixa craniana. Se a massa diminui, o líquido ele tem que aumentar. Isso que a gente fala de hidrocefalia. Quando a gente tem uma desproporção desse líquido, ele pode aumentar em quantidade maior do que deveria. E aí gera essa confusão mental aqui. Que a priori
esse líquido era esperado que aumentasse, mas não desta forma, nesta quantidade. Tá bom? Ficar atento para isso. E aqui a gente tem um dos nossos grandes vilões da história aqui, tá bom? Que muitas vezes a gente tem confusão mental porque a gente tem uma perfusão alterada no nosso cérebro. Então a gente começa a ficar confuso, ok? Mas, na verdade, a confusão que a gente tem está muito relacionado com a perfusão do nosso cérebro, e aí a gente está evoluindo, na verdade, para um derrame cerebral, com AVC, tá bom? Então, assim, gente, se vocês se perceberem, nossa, eu fui pegar um copo com os dois braços, um não levantou direito, opa, isso não é normal. Não é porque eu estou com fraqueza, não é porque eu estou com mau jeito, né? Se percebam. Eu acabei de sair da cama, eu fui pegar um copo e meu braço não levantou do jeito que o outro levantou. Isso me dá um sinal de derrame. Não é 3 sinais, é um deles. Então, assim, eu estou sorrindo e minha boca está um pouco torta, eu posso ter uma paralisia facial por uma questão que é realmente voltado para a paralisia facial, mas eu não vou esperar para ver se é só uma paralisia cerebral, ou paralisia facial, porque pode ser um derrame cerebral, ok? Então, assim, sorri, minha boca ficou um pouquinho torta, eu já, opa, posso estar evoluindo para um derrame cerebral. Na verdade, eu já estou, um dos sinais e sintomas é exatamente este. Ou se eu for pegar um copo, ou se eu começar a falar uma frase e a minha língua começar a enrolar. O rato roeu, arou, não consigo terminar a frase sem dar uma embolada na boca. Um desses fatores aqui você vai ligar 192. Ou se você puder ir por meios próprios, você vá. Mas não fique em casa, porque a evolução é péssima. Por quê? Está acontecendo o que no seu cérebro? Uma parte do seu cérebro não está sendo oxigenado nem vascularizado, ou porque a veia rompeu por causa de uma pressão grande, ou porque a veia está totalmente, ou grande parte dela fechada. O sangue não está passando. Uma parte do seu cérebro está ficando, está morrendo, está ficando necrosado, tá? Então, um desses fatores aqui, vocês têm que procurar um médico. Sabe aquela tossezinha que o idoso, ele fica assim, depois de uns 2 dias, depois de mais 2, e ele vai evoluindo com essa tosse, e todo mundo fala, essa tosse é normal, é porque ele é alérgico, é porque... Não, ele não é. É porque assim, olha, os cílios que ele tem no nariz já não fazem mais o efeito que estavam fazendo. E aí ele não tem músculo para respirar adequadamente, porque os músculos já estão alargados, já começam a perder a função. E aí tem coisas entrando, micro-organismos, microgotículas entrando, formando secreção, e ele não dá conta de tirar. E isso vai acumulando. E ele consegue, quando assim, esporadicamente, fazer a pressão, porque ele precisa de um músculo forte para pressionar, ele precisa alterar a pressão do pulmão para que a tosse aconteça. Então, a tosse acontece com menos frequência, mas com mais gravidade. E aí ele começa a ficar cansado. Ele está cansado porque ele está envelhecendo. Não, ele está cansado porque ele não está conseguindo fazer troca. Não esqueçam que no pulmão a gente também tem vasos, porque a gente só consegue pegar oxigênio e liberar gás carbônico
se a gente tiver um vaso para passar no alvéolo. E aí esse vaso, acontece a mesma coisa com qualquer outro vaso. Ele tem alterações vasculares. Ele já tem alteração vascular, já tem alteração muscular, e aí ele está tentando expulsar uma coisa que ele não está dando conta. Cuidado com essas tosses, que a priori a gente acha que é só uma tossezinha alérgica, porque principalmente no idoso, depois de 60 anos, não é só uma tossezinha alérgica, ok? Ele tem que ser examinado, porque pode evoluir para uma pneumonia, e aí uma pneumonia no idoso mais velho acaba evoluindo para uma infecção generalizada muitas vezes. Bom, uma coisa que a gente está tendo bastante também é a diabetes. Não a diabetes que você já está evoluindo com ela desde criança, mas a diabetes tipo 2, que a gente desenvolve, acaba tendo, principalmente depois dos 40 anos. A gente não dá conta, porque ó, a gente primeiro tem uma visão que meio que embaça. A gente vai no oftalmo, mas como a gente já tem um problema, né, a gente já tem um problema vascular e de lente, né? Então ele vai dar um óculos. E até que melhora um bocadinho. Mas depois de um tempo volta. A gente tem os formigamentos nos pés, mas a gente está tendo uma alteração de vascularização. Então a gente acha que é problema de varizes. E aí a gente está tendo infecção frequente, principalmente na mulher que acha que a infecção urinária, né, ela é normal por atividade sexual ou porque ela já tinha mesmo. Só que isso pode estar dando sinais de que você pode estar desenvolvendo um diabetes tipo 2. É necessário que você vá no posto e pelo menos faça um exame de capilaridade, dê uma picadinha no dedo e verifique como é que está aí a sua glicose, tá bom? Uma vez que você fique diagnosticada com diabetes tipo 2, o que tem, as pessoas têm morrido, né, em relação a isso? Principalmente por causa da hipoglicemia, principalmente quando você começa a tomar remédio, os remédios, a priori, eles vão bem, só que o médico está controlando a dosagem do seu remédio ainda, então ele te dá uma dosagem que nem sempre é o que você precisa, não é culpa dele, mas ele tem que, né, tatear e descobrir qual é a atividade. Ou você está usando o medicamento e você não está fazendo o resto das coisas certas, você não está comendo no horário, ou você está comendo muito carboidrato, ou você está com algumas alterações aí de vida, fazendo muita atividade física ou não fazendo nenhuma atividade física, e aí você evolui para uma queda de glicose no organismo. Quando você evolui para uma queda de glicose no organismo, você começa a ter alterações vasculares e metabólicas, e você pode ter uma parada cardíaca. A parada cardíaca, no caso de hipoglicemia, é uma parada que a gente não consegue reverter, tá? Então, se atentem, se vocês tiverem uma diabetes tipo 2, né, vocês têm que prestar atenção nesses sinais aqui de sudorese intensa, né, o suor excessivo, tá com tremor, tá com fraqueza, tá com palidez, dificuldade de concentração, irritabilidade, alteração de consciência, você pode até evoluir para um coma, as pessoas acordam de manhã e você está lá na cama, ainda respirando, mas não consegue acordar, tá bom? No infarto, também você tem algumas dessas alterações. Então, principalmente no diabético, é difícil definir quando ele está com hipoglicemia ou quando ele está infartando. Porque o infarto também pode evoluir com palidez, fraqueza, suor excessivo, né? Irritabilidade, alteração de comportamento, de consciência, a pessoa fica extremamente confusa e depois ela cai e aí ela fica praticamente em coma. O infarto, ele começa dando sinais de dor, e depois ele vai evoluindo com outras alterações. O pulmão que está com uma lesão, ele não consegue bombar sangue para os outros órgãos como ele deveria. Então, tudo começa a ficar alterado.
Então, você começa a ter fraqueza, você começa a ter irritabilidade, porque o cérebro já não está tendo a oxigenação que precisa, porque o coração não vai dar conta, vai ter um suor excessivo por umas questões de sistema nervoso, vai começar a ficar pálido, por quê? Porque o sangue que tem que estar na pele, ele vai ter que colocar em órgãos vitais, como cérebro, rim e coração, e aí você vai tendo essa junção de coisas aqui. É muito difícil a gente definir o que é infarto e hipoglicemia, por isso que quando a gente chega, a gente já vai colhendo as informações para fazer o que a gente precisa fazer. Então, a gente vai, faz um exame, vê se é uma hipoglicemia, reverte a hipoglicemia, não voltou, aí a gente pode pensar um infarto e um derrame cerebral. Né? Neste caso aqui é um caso de urgência, este caso a gente atende com priori. Então, se a gente estiver encaminhando, por exemplo, no SAMU, uma ambulância para um determinado local e entrar um paciente com este quadro aqui, a gente direciona essa ambulância que estava indo para um lugar para ir para esse paciente, que esse paciente pode estar evoluindo para a morte. Bom? E aqui eu quero terminar que, assim, envelhecer não é ruim. Envelhecer é muito bom, é bênção. Né? A gente tem que se conhecer mesmo, a gente tem que ter os nossos cuidados, a gente tem que envelhecer bem e se conhecer. Mas a minha especialidade é muito criança e adolescente, e cada uma dessas fases a gente entende que são processos diferentes e que precisam também de cuidados específicos. Então, o que a gente tem hoje, que a gente fala, nossa, então é tudo isso daí, mas na adolescência é tudo aquilo lá, e na infância é tudo aquilo lá. Né? Se a gente pensar em fragilidade, a gente pensa muito mais na fragilidade da criança, que ainda tem essa dependência total, né? E que não tem conhecimento, de uma fragilidade em que você tem o conhecimento, em que você ainda dá conta, né? Diferente de uma fragilidade na adolescência. Então, assim, todas as fases, elas exigem conhecimento e proteção, tá bom? E eu quero agradecer vocês, e agora eu estou aqui à disposição, porque vocês precisarem, para estar tirando